Bem-vindos a IA da Economia, o podcast do Jornal de Negócios em parceria com a Pontual IT Business Solutions, que explora o impacto da inteligência artificial na economia, o que está a mudar, que oportunidades se abrem e que desafios se levantam para empresas, profissionais e para todos nós. O meu nome é Marta Velho e hoje trago-vos Paulo Dimas, que está à frente do Centro para a IA Responsável, um consórcio formado por startups de inteligência artificial, centros de investigação e líderes de indústria, com a missão de criar a próxima geração de produtos de inteligência artificial baseados nos princípios e tecnologias da IA responsável. Neste episódio, o tema é tecnologia responsável, porque há regras de conduta que as empresas têm de garantir ao implementar esta tecnologia, de forma a garantir um crescimento sustentado e ético. Falamos de recursos humanos, mas também da relação com os clientes, da reorganização das instituições e ainda dos desafios que o futuro nos traz. O Paulo Dimas é a pessoa certa para atravessar connosco estas questões e ajudar-nos a perceber como podemos usufruir da inteligência artificial com segurança para todos. Paulo, bem-vindo. Quando falamos de IA responsável, do que estamos exatamente a falar? É ética, é regulação, é tecnologia? Como é que isto tudo se cruza? Já muito obrigado pelo convite. De uma forma muito, muito simples, a IA responsável assenta num conjunto de pilares que, no fundo, estão centrados na sua utilização como seres humanos. Portanto, nós temos sempre de pôr os seres humanos à frente da tecnologia. E que pilares são esses? O primeiro pilar é o pilar da confiança. Nós temos de poder confiar nesta inteligência artificial, em particular aquela que fez agora 3 anos há pouco tempo, no dia 30 de novembro, o ChatGPT fez exatamente 3 anos, e todos nós sabemos que às vezes o ChatGPT alucina, e isto é mesmo o termo técnico. Inventa, não é? Inventa coisas, que é uma coisa horrível. Claro que no início inventava muito mais, mas continua a inventar. E, portanto, é muito importante que nós possamos confiar na inteligência artificial, até porque quando vamos para certos casos de uso, como por exemplo na área da medicina, nós temos de confiar no diagnóstico que a inteligência artificial nos está a dar. E pronto, esse primeiro pilar está muito ligado, digamos, à necessidade da inteligência artificial se explicar, que é, digamos, quando faz o diagnóstico que um determinado doente tem, imaginemos, um cancro, ele tem, ou a inteligência artificial tem de conseguir explicar porque é que está a fazer esse diagnóstico. Se não o fizer, nós temos de ter sentido crítico e ir lá ver se de facto esse diagnóstico está correto. Este é o primeiro pilar, se quisermos, pilar da confiança. Está muito ligado a esta área da investigação, que é da explicabilidade, porque a inteligência artificial baseia-se naquilo que se chamam as redes neuronais, que são mecanismos absolutamente estratosféricos de números, são fórmulas matemáticas imensas que nós, seres humanos, não percebemos. E, portanto, temos de ter esta capacidade da inteligência artificial se explicar para podermos confiar nela. Portanto, este é diríamos, o primeiro pilar da IA responsável. Um segundo pilar é o pilar que tem a ver com a equidade. Nós sabemos que estes modelos de inteligência artificial, são modelos que são treinados, portanto, o tempo que é dado, com base em dados em geral, que existem na web, e esses dados têm vieses. Têm vieses do tipo, eu usava muito essa demonstração antes do ChatGPT, felizmente foram corrigidos com o ChatGPT, do tipo, quando eu escrevia uma frase como um homem está para CEO, assim como uma mulher está para, e a palavra que ele completava era secretária. Pronto, isto claro que na altura chocava toda a gente, era uma demonstração muito fácil de fazer, mas hoje em dia isso está corrigido, graças a avanços na inteligência artificial generativa, que tem a ver com a capacidade de alinhar estes modelos segundo determinados princípios humanos, nomeadamente o princípio da igualdade de género, igualdade de raça, igualdade de estatuto social. Portanto, não é por uma pessoa ser, digamos, mais velha ou mais nova que é menos capaz para realizar determinadas tarefas. E, portanto, não deve haver discriminação por este tipo de atributos, digamos, sociais ou humanos. Portanto, este segundo pilar, o pilar da equidade, é muito importante, por exemplo, quando nós estamos a utilizar a inteligência artificial
no recrutamento de recursos humanos, nós não queremos que o modelo que esteja a ser usado discrimine entre homens e mulheres. E ficou muito famosa essa história do LinkedIn, já passaram uns bons anos, em que na altura o LinkedIn discriminava em favor dos homens, porque os homens eram mais proativos nas respostas aos anúncios e, portanto, chegou-se à conclusão que os homens tinham vantagem nas candidaturas a empregos. Felizmente isso já está corrigido, mas pronto, este segundo pilar da equidade. E depois há um terceiro pilar muito importante hoje em dia, que é o pilar da sustentabilidade. Pronto, e aqui, dentro do pilar da sustentabilidade, há dois aspectos que eu gostava de salientar. O primeiro é aquele que está primeiro na cabeça das pessoas, que é o pilar da sustentabilidade energética. Portanto, nós neste momento estamos literalmente a assistir a uma corrida ao armamento energético para ver quem é que tem mais capacidade energética. Portanto, a inteligência artificial é de facto um motor de crescimento económico que está ligado à produção de energia. Portanto, se nós não tivermos energia, não conseguimos ter inteligência artificial. E, portanto, há digamos, um crescimento exponencial do consumo energético. Nos Estados Unidos já se está a avançar para a utilização de energia nuclear, para de facto acompanhar aquilo que é a procura de energia. Portanto, essa questão do uso da inteligência artificial de forma eficiente do ponto de vista energético é muito importante. Essa é uma das partes do pilar da sustentabilidade. Mas há um segundo pilar, uma segunda parte, digamos, deste terceiro pilar da sustentabilidade, que tem a ver com a sustentabilidade social, com o alinhamento social da inteligência artificial. E nós sabemos, e esse está agora a ficar cada vez mais bem definido, nós sabemos que a taxa de desemprego de recém-licenciados, nomeadamente em áreas como, por exemplo, o direito, está a aumentar. Portanto, nós estamos a ter mais jovens recém-licenciados formados em direito ou, na minha área, que é a engenharia da computação, que estão a ter mais dificuldade em arranjar emprego. Porquê? Porque as pessoas recorrem à inteligência artificial. Exatamente, porque aquilo que normalmente é designado como as tarefas do estagiário, portanto, que é uma figura muito comum em todas as áreas, que são tarefas cognitivas nestes domínios, no domínio do direito, no domínio da engenharia de software e em outros domínios, acabam por poder ser realizadas com inteligência artificial. Obviamente mais rápidas, obviamente com custo inferior, e portanto já há uma diminuição na contratação de estagiários neste tipo de ambiente. Existem empresas americanas famosas que publicamente também são empresas da área de inteligência artificial, portanto acabam por estar também a vender o seu peixe, que dizem que nós já não precisamos contratar júniores. Por exemplo, a Anthropic, que criou o Claude, disse isso literalmente numa entrevista, que é: nós só contratamos pessoas com 3, 4, 5 anos de experiência, porque as que têm menos, na prática, são substituíveis por inteligência artificial. Ora, isto cria, como antecipamos, um grande impacto ao nível da formação dos futuros séniores e de toda a parte de empregabilidade de jovens. E, portanto, essa questão da sustentabilidade social é algo que nos preocupa bastante e que nós temos, do ponto de vista do sistema educativo, mas também do ponto de vista das organizações, pensar de forma proativa, porque corremos o risco de aumentar o desemprego jovem. Muitas vezes perguntam-me o que é que eu, que tenho filhos, devo, enfim, recomendar aos meus filhos para estudarem, não é? Paulo, e de facto eu ia lhe perguntar exatamente isso, relativamente aqui a esta questão dos empregos. Quais é que são os papéis que estão realmente em risco, e também podemos também falar de novas oportunidades, não é? Que outros e que novos papéis é que vão começar a ganhar mais importância, porque estamos a falar aqui de um reajuste da própria sociedade e da economia. Sim, em geral, tudo o que são tarefas que implicam algum tipo de rotina, portanto, que são tarefas que se repetem com muita frequência e que se baseiam digamos, em padrões relativamente regulares. Sei lá, por exemplo, produzir um contrato de compra e venda de uma habitação, ou um contrato, enfim, sei lá, do aluguer de um carro. Todo esse tipo de tarefas são muito fáceis de automatizar. Portanto, as pessoas que estavam a realizar esse tipo de tarefas correm o risco de já não ter propriamente esse trabalho, porque ele é fácil de automatizar. Tudo o que são tarefas, por exemplo, que tenham a ver
com a sumarização, por exemplo, quando nós precisamos de trabalhar na análise de grandes quantidades de informação, de muitos documentos, e queremos, digamos, fazer um sumário desses documentos, são muito mais bem feitas com inteligência artificial do que por seres humanos. Isso está mesmo, há evidência disso, por exemplo, a área da pesquisa jurídica. Um exemplo que eu costumo dar, até porque existe um produto no âmbito do Centro para a IA responsável precisamente nessa área, que é o Affine da Knowledge Shift, que permite poupar 6 a 8 horas por semana a advogados ou a juristas na pesquisa jurídica. Porquê? Porque a inteligência artificial consegue, digamos, conjugar muitas fontes de informação, sei lá, jurisprudência, legislação, tudo isso de uma forma muito rápida. E, portanto, todo esse tipo de tarefas estão a ser substituídas, as pessoas que as realizavam estão a ser substituídas por inteligência artificial. Mas depois há o reverso da medalha. Nós temos as tarefas que exigem uma decisão mais qualitativa, mais subjetiva. Às vezes tarefas onde há um conflito de interesses. Por exemplo, um caso que é muito usado como exemplo, onde a inteligência artificial falha redondamente, é quando nós, por exemplo, queremos aconselhar, imaginemos que somos advogados, e queremos aconselhar um cliente a construir uma fábrica numa determinada zona do país, onde pode haver algum tipo de impacto ambiental negativo, onde estamos ali na fronteira daquilo que é legal. A inteligência artificial vai-nos sempre ajudar a tentar contornar a lei e cometer ilegalidades. Portanto, digamos, é algo que está desenhada para nos ajudar no final, no nosso objetivo. Portanto, essa é uma das características que fez com que fosse a tecnologia que crescesse mais rapidamente em todo o planeta do ponto de vista da adoção. Portanto, o ChatGPT já é usado por 10% da população terrestre, portanto isto em 3 anos. Porquê? Porque ela tenta-nos agradar o mais possível, ela diz-nos aquilo que nós queremos ouvir. Ora, quando nós estamos a tomar uma decisão onde, digamos, os resultados são resultados com muito impacto, nós não podemos confiar numa tecnologia que o que nos quer é agradar, e portanto nós temos de ter muito pensamento crítico, não podemos simplesmente delegar na inteligência artificial este tipo de decisões. Portanto, quando vamos para a área da saúde, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, na prática, qual é o cenário que se está a desenhar neste momento? É que nós já sabemos o tipo de tarefas que vão ser automatizadas e a correspondente perda de emprego nesses domínios. Já sabemos o tipo de tarefas onde a inteligência artificial não deve ser usada per si, portanto pode ser usada de forma complementar ao ser humano, mas ainda não sabemos, portanto já sabemos que vai haver aqui perda de emprego, é inevitável essa perda de emprego, já sabemos que tem de haver muita mobilidade dentro das organizações, portanto dentro das organizações aquelas pessoas que estão mais expostas à inteligência artificial, porque as suas tarefas vão ser automatizáveis, têm de pensar em outros planos de carreira, portanto, já não é como era antes, portanto, nós temos de ser muito mais ágeis, digamos, a escolher os nossos planos de carreira, e pronto, isso é algo que no curto prazo vai provocar uma disrupção. O que ainda não sabemos e respondendo à sua pergunta, é o que é que vai surgir de novo, quais é que vão ser as novas profissões. Nós sabemos que hoje em dia 50% das profissões que temos hoje não existiam na década de 50, ou mais, portanto, mais de 50% das profissões. Portanto, nós sabemos que quando há estas transformações tecnológicas são sempre criadas novas profissões, mas ainda é muito cedo para o sabermos, e portanto vamos estar aqui agora a atravessar uma fase, digamos, de transformação. Paulo, e acha que há riscos emergentes que nós ainda não estamos a discutir com seriedade suficiente? O maior risco, para mim, é o risco da capacidade persuasiva da inteligência artificial. Então, nós sabemos que a inteligência artificial tem estado a evoluir no sentido de conseguir convencer seres humanos a realizarem determinadas tarefas. No início, um exemplo que era dado era o exemplo de um modelo de inteligência artificial, um ChatGPT, conseguir convencer um ser humano de que era cego, portanto, que inteligência artificial era um invisual, e conseguiu convencer esse ser humano a resolver um daqueles puzzles da internet que prova que somos humanos. Portanto, no fundo, era uma inteligência artificial a conseguir, digamos, ultrapassar aquela barreira criada para se provar que é humano.
E como é que o fazia? Dizia que era invisual, que precisava de aceder àquele website e, portanto, esta capacidade que a inteligência artificial tem de persuasão tem estado a evoluir progressivamente com os avanços tecnológicos e, portanto, eu acho que é um dos maiores riscos neste momento. Isso já se está a refletir na área do cibercrime. Então, nós temos uma capacidade da inteligência artificial fazer aquilo que se chama a engenharia social, que é despoltar uma mensagem para alguém a dizer eu sou um colega teu e estou aqui num sítio e preciso da password para aceder a este serviço, é uma coisa muito urgente e não sei o quê. Pronto, e ela vai-nos conseguir persuadir a dar essa password. E, portanto, isso é um risco muito significativo, ainda mais num domínio ou igualmente grave ou assustadoramente grave, porque a primeira vez que ouvi falar deste cenário até estremeci, que foi um cenário que foi falado pela primeira vez pelo Tristan Harris, do Social Dilemma, do documentário da Netflix, em que ele falava de um futuro onde nós iríamos ter uma chamada telefónica de alguém que não era o nosso filho ou a nossa filha, mas era uma inteligência artificial com a voz deles. E essa capacidade de a inteligência artificial assumir a identidade de alguém, especialmente quando estamos a falar de um domínio como a voz, que é algo muito, digamos, identitário, não é? Nós rapidamente conhecemos a voz dos nossos filhos, dos nossos pais, não é? E, portanto, há aí um momento de grande vulnerabilidade nesse momento, especialmente para pessoas que não estejam, digamos, cientes desse tipo de alerta, risco. não é? Não estejam alertas. Já houve casos, houve o caso de uma empresa com escritórios em Hong Kong onde uma das pessoas com capacidade de fazer transferências bancárias foi enganada pelo CFO da empresa, que supostamente estava em Londres, a fazer uma transferência de 10 ou 20 milhões de dólares e na prática nunca tinha estado a falar com o CFO da empresa. Portanto, foi tudo criado por inteligência artificial. Era alguém a personificar o CFO. E, portanto, essa capacidade de persuasão, de manipulação, é algo que, de facto, é o risco que mais me preocupa. Nós, na Europa, temos o AI Act europeu. Acha que é uma legislação suficientemente robusta para começar, pelo menos, a proteger-nos desses riscos que uma utilização indevida da inteligência artificial possa provocar? O AI Act é uma peça de legislação bem intencionada. Normalmente as conversas sobre a regulação versus a inovação começam sempre por as pessoas da inovação. Eu sou uma pessoa de inovação, a minha vida tem sido toda a criar produtos inovadores, nos últimos 10 anos criar produtos inovadores na área de inteligência artificial. Normalmente dizem assim, isso a relação agora é uma grande chatice, não sei o quê, e depois começam logo a seguir, e é muito complexo, e aquilo são 130 páginas de legislação, só vão complicar a vida, especialmente às empresas mais pequenas, que têm menos capacidade jurídica. Pronto, ok. Podia ir por esse discurso, normalmente é o discurso mais fácil. Mas a questão é que nós temos de ter a relação. Nós não podemos viver num mundo completamente, digamos, alheio aos riscos da tecnologia. É? Claro. Assim, eu pergunto quantas pessoas é que viajariam de avião se os aviões não tivessem certificados, não é? E não fossem seguros, temos não é? o caso da Airbus substituir o software. Tudo isso é algo que tem de seguir uma regulação. Quer dizer, nós só andamos na estrada de forma segura porque existem sinais de trânsito e, portanto, ok, agora podem dizer, se calhar o código da estrada da inteligência artificial é muito complexo, tens muitas páginas, é difícil de memorizar. É verdade, mas é uma primeira tentativa nesse sentido. Existem agora iniciativas de simplificação, de tentar descomplexificar o AI Act, mas pronto, a Europa padece deste problema, é que a Europa tem um processo legislativo altamente complexo. Existe o Parlamento Europeu, existe a Comissão Europeia, existe o Conselho Europeu, portanto todos esses organismos de certa forma acrescentam camadas a tudo aquilo que é legislado. Eu segui o AI Act desde 2021, portanto já há 4 anos que tenho seguido a história do AI Act. E tem sido uma história difícil. Agora, nós, na Europa, acho que nós nos temos de manter firmes aos nossos princípios e não devemos ceder a pressões dos Estados Unidos. Portanto, não deve ser de forma alguma quando o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que veio à Europa, salvo erro, ano passado,
a uma conferência já este ano, já depois do Trump ter sido eleito, dizer que a Europa devia eliminar todo o tipo de regulação. Portanto, o vice-presidente dos Estados Unidos virá à Europa dizer isso aos líderes europeus. E houve alguns que vacilaram e disseram, não, pois se calhar, não sei o quê. Não faz sentido. Porquê? Porque eu acho que isso até deve ser uma vantagem competitiva da Europa. Nós sabemos, por exemplo, que quando nós usamos inteligência artificial de forma responsável, quando criamos produtos de inteligência artificial que são responsáveis, e eu gosto sempre de dar aqui o exemplo da Fidesai. A Fidesai, um dos nossos mais famosos unicórnios que ganhou recentemente um grande contrato para, digamos, para a parte de controle de fraude do Eurodigital, desenvolveu um modelo de inteligência artificial que, na detecção de fraude bancária, não discrimina tendo em conta a idade da pessoa que está a fazer o pagamento. Portanto, nós sabemos que pessoas mais idosas, quando estão a clicar nos botões para fazer um pagamento com cartão de crédito, por exemplo, muitas vezes não acertam nos sítios onde têm de acertar. Portanto, enfim, é uma questão de destreza motora, claro, que com a idade se vai perdendo. E então o que é que acontece? Existem muitos modelos de detecção de fraude que penalizam essas pessoas. Portanto, por a pessoa ser mais velha, imaginem o Warren Buffett a tentar fazer uma transferência bancária na Amazon para comprar umas coisas na Black Friday e tem o cartão de crédito bloqueado porque não acertou nos botões. Pronto. A Fidesai desenhou um modelo que é fair, portanto, é sensível, não discrimina tendo em conta a idade. Portanto, isso é uma vantagem competitiva que pode exibir. Quer dizer, eu acho que qualquer organização responsável vai preferir a tecnologia da Fidesai comparativamente a uma outra tecnologia que não tenha estes princípios da responsabilidade. E eu acho que isso tem muito a ver com sermos europeus, porque enquanto os Estados Unidos está com a China numa corrida para a supremacia na inteligência artificial, acho que a Europa de facto está atrás e claro que precisa de acelerar e tudo isso faz sentido, mas tem princípios, rege por pilares éticos, e isso acho que é uma coisa que nos... Faz a diferença. Faz a diferença. Lá está, é sempre a questão, quando perguntamos a alguém se prefere viver na Europa, em Portugal, ou nos Estados Unidos, nesta altura especial, se calhar sabemos a resposta. Paulo, na sua visão pessoal, o que é que lhe dá ainda esperança no futuro da inteligência artificial? Eu acho que é precisamente isso que estamos a falar, que é estes princípios éticos que nos unem e o potencial que temos à nossa frente para usar uma tecnologia que nos pode ajudar a salvar vidas, a descobrir a próxima vacina mais rapidamente, a combater as alterações climáticas. Um outro caso do Center for Responsible AI, que é a capacidade de restaurar a voz a alguém que a perdeu, que é o Halo. Nós trabalhamos diariamente com doentes de esclerose lateral amiotrófica que perderam a sua capacidade de falar, é uma doença trágica, neurodegenerativa, e essas pessoas voltaram a ter a sua voz. Temos o caso de um doente que adiou a eutanásia porque voltou a sentir-se ele próprio, graças a esta capacidade que só estes avanços da inteligência artificial permitiram. Maravilha. Estamos a aproximar-nos do fim, mas queria que me respondesse a uma pequena ronda de perguntas rápidas. O que é que ainda prefere deixar 100% para humanos? A parte do amor, da empatia, dos sentimentos. Eu acho que tentarmos transferir isso para as máquinas é arrepiante. Se tivesse de contratar uma inteligência artificial para a sua equipa, que cargo lhe daria? Daria o cargo de estagiário. Qual foi a pergunta mais estranha que já fez uma inteligência artificial? Mais estranha, mais inesperada, e que eu gosto muito de mostrar, foi se eu tiver 24 anos e a minha irmã tiver 19, há quantos anos é que somos irmãos? E a inteligência artificial no início dizia que éramos irmãos há 5 anos. Que inovação a inteligência artificial gostaria de ter já pronta e operacional, mas sabe que ainda vai demorar? Eu acho que, a confiança. Eu acho que a capacidade de termos uma inteligência artificial que é altamente confiável é algo que ainda vai demorar, apesar dos avanços
que se têm registado. Há uma ilusão quando nós vemos a inteligência artificial a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática e logo o mundo inteiro começa a aclamar que já atingimos a superinteligência, mas na verdade estamos ainda bastante longe de uma inteligência artificial que seja consistente e confiável. E que não alucine. E que não alucine, é. Completa a frase. A IA vai mudar tudo, exceto... os sentimentos humanos, a empatia, aquilo que nos torna humanos, isso é insubstituível. Paulo Dimas, muito obrigada por esta conversa. Foi um prazer. Foi muito interessante analisarmos consigo o lado da responsabilidade, segurança e ética na inteligência artificial. E a da Economia está de volta na próxima semana, uma parceria do Jornal de Negócios com a Pontual IT Business Solutions.